Acompanhando ela, Zinei, para a gente falar sobre a festa de Santo Antônio que vai acontecer aí esse final de semana, né? Final de semana. Isso aí. Caxambu, Fé e Resistência. Convido as pessoas. E as vistas agora, que já não é mais a mesma? E eu que tô assim, ó. Olha, agora 10h34 da Fama Alegre FM. Zimar, seja bem-vindo à Rádio Fama Alegre. Obrigado pela sua presença aqui na rádio, sempre trazendo, né, informações muito importantes para a nossa cultura. Ei, bom dia, povo alegrense. Primeiramente eu tenho que agradecer o espaço sempre, né, que a Rádio Fama Alegre dá ao Grupo Caxambu do Horizonte, divulgar suas atividades. E você especial, que eu acho que a maioria das vezes eu tô conversando sempre com você, né, Raul? Eu acho que rola uma energia positiva aqui, né? Ah, com certeza. A gente se chama. São os ancestrais, né? Ah, sim, com certeza. Ô Zimar, você vai falar pra gente aí sobre a festa de Santo Antônio, Caxambu, Fé e Resistência, que acontece dia 14 de junho. Fala um pouquinho pra gente dessa história, né? Depois a gente vai convidar o pessoal, mas queria que você falasse um pouquinho da importância desse evento, tanto para a cultura, né? Também para a localidade de Caxambu, né? Para as pessoas que estão lá, para o pessoal daqui da cidade, aqui da sede, né? Para o nosso Espírito Santo. A gente sabe muito bem a importância do Caxambu do Horizonte no estado, né? Essa cultura tão importante, tão forte. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa resistência que está desde quando? Então, o Caxambu do Horizonte está aqui na Cidade Alegre, né? Aí, mais de 8 décadas, né, que a gente conta a partir da vivência, a história do nosso mestre, que é o mestre Pai Antônio Memória, ele já é falecido. E aí, Caxambu do Horizonte, com um grupo novo, né, de liderança, respeitosamente, ele permitiu que a gente levasse o legado dele à frente, com a ladainha, com os festejos, com as responsabilidades para os tambores, né? O que a história que ele construiu aqui no município com o Grupo Caxambu do Horizonte. E o que você falou, é importante mesmo a gente conversar com a população alegrense da região. Caxambu do Horizonte é uma cultura afro-brasileira. A gente está contando a história do nosso país, a nossa história, enquanto povo negro. E o que o Caxambu do Horizonte faz, né, esse movimento específico das festas de Santo Antônio, é cumprir uma promessa. Uma promessa que foi da nossa bisa, Maria Paula, né, em prol da saúde do nosso mestre Pai Antônio, que se ele fosse curado de uma enfermidade, ela iria celebrar a vida do Antônio. O Antônio nasceu no dia 12 de junho, Santo Antônio é no dia 13 de junho, né? E aí, ela começou esse legado, depois a mãe Fia, que foi a esposa do Pai Antônio, que é a esposa, né, que está viva, a mãe Fia, mora ali na chegada de Celina. Ela com o Pai Antônio foi conduzindo. Era pequeno, né? A história era pequena, era só ali em volta, a história começou na Fazenda do Horizonte, era só entre ali os vizinhos ali da região, depois eles começaram a fazer ali Feliz Lembrança, Capim. Eles passavam na casa das pessoas e pediam uma prenda, né, um mil para poder fazer a ladainha e depois ter esse café, esse momento do alimento, do comer. Que isso é importante para a gente, né, se alimentar. Isso foi crescendo, que isso foi envolvendo a família e a população, que as pessoas sabiam que ali naquele espaço, que ali naquele território, tinha um povo que fazia uma promessa. Então, o primeiro ano eu ia, pedia, eu tinha uma graça alcançada e o outro ano eu retornava para agradecer. Isso foi crescendo, né? Hoje a festa de Santo Antônio está aí no registro das festas do município, né? Então ela está no calendário de atividade de festejo dos municípios. E para nossa família é um marco eu até falei para uma moça outro dia que o nosso ano termina e começa, né? Depois da festa de Santo Antônio. Que a gente fica envolvido com Santo Antônio, a festa de Santo Antônio, em fazer a ladainha e depois a gente dá aquele respiro. Então aí a gente começa as outras atividades. E aí o Caxambu do Horizonte vem fortalecendo esse vínculo aqui dentro do município. Quando o mestre ele fez a passagem
em 2022, a mãe Fia, que é a esposa dele, né, por uma questão também dela sentir falta do esposo, ela não permitiu mais que a gente fizesse isso no terreiro dela, e a gente entende, mas ela permitiu que a gente levasse o legado do Antônio à frente. Então, esse espaço que a gente está fazendo agora é um espaço que nós alugamos para fazer o nosso festejo, que a gente sabe a importância de ter esse terreiro de terra, para a gente acender nossas velas, né, que é a nossa luz, para a gente cultuar a nossa espiritualidade, a nossa ancestralidade, né, que eu sei que vai muitas pessoas com esse intuito, que sabe que a gente faz essa energia ali naquele momento, né. E aí a gente vem fazendo essa atividade, o Caxambu do Horizonte, com um grupo de pessoas jovens. Nesse espaço, se eu não me engano, é o 3º ano que o Caxambu faz, né. Caxambu é um grupo de comunidade tradicional e é onde a gente faz esse marco de território, pessoas, ações, celebrações, festejo e religiosidade, né? Espiritualidade, que a gente tem muito envolvido. E o Caxambu, esse ano, a nossa festa, né? Como eu gosto muito de falar, a gente sempre tenta fortalecer alguns editais, porque o nosso momento agora, talvez não é de trazer dívida, é de trazer os festejos. Nós conseguimos aí, por meio de algumas parcerias, e o Caxambu tem fortalecido a cultura popular, a cultura tradicional do município. A gente convida os grupos aqui de Alegre, que é o nosso espaço, e a gente sempre convida grupos da região, grupos de fora. Muitas das vezes a gente faz em editais com facilidade para o pessoal trazer, né? E muitos não. Muitas das vezes é pela fé, é pela participação, é pela promessa mesmo que vem. Esse ano vai ter a Dona Lena de Iguaçuí, não sei se você conhece, lá da comunidade Corda do Sossego. Vai ter jongo de Anchieta, né? Que são batidas diferentes, envolve tambor no chão, né? Vai vir Muqui, Caxambu também de Muqui. Convidamos também Caxambu de Pedra Branca, uma comunidade quilombola de Vargem Alta. Aqui dentro do nosso espaço vai ter a capoeira com contramestres Patrick Sapão, Patiflecha da Eva, o Querosene. Vai ter a folia de reis, 3 reis Mago do Oriente, que é do mestre Evandro ali, um rapaz daquela casa de oração, ali na subida do Alto da Serra. Então, o nosso intuito é fortalecer mesmo o nosso território com a participação da população, né? O Caxambu, ele tem feito uma ação aqui no município de dar, não sei se a palavra certa é visibilidade, mas quando a gente se junta em consegue fazer essa ação em conjunto, é mostrar a ação dos outros grupos, né? A gente tem feito editais, que aí a gente tem que falar um pouco mais para o nosso setor onde está. Aqui a gente tem uma dificuldade tremenda em fazer atividades que envolvam tambor, que envolvam cultura afro-brasileira. Então, quando a gente está fazendo esse fortalecimento de trazer para as pessoas conhecerem a história do município, com isso, convidamos as parcerias, né? É isso. Não sei se eu respondi, mas vamos lá. Excelente. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí o local, né? Você falou que o local tem que ser de chão, essas coisas todas, né? Para poder... Quando a gente fala no terreiro das nossas casas, é porque a gente fala do terreiro de terra, né? E esse espaço que a gente está fazendo agora, porque a nossa referência sempre foi essa, o terreiro de terra, era em na Fazenda do Horizonte, onde começou a promessa, e depois passou para Celina, que também era. E aonde a gente faz agora é ali naquele espaço Zé Pelim, que é um espaço de terra, aqui 2 quilômetros, né, sentido a Cachoeiro. Do lado direito tem um muro, ele é sempre identificado, a gente sempre coloca uma faixa, uma sinalização ali, para as pessoas quando chegarem a identificar. E é um espaço onde a gente está fazendo uma festa de Santo Antônio, por enquanto até a gente resolver uma outra questão futura nossa aí de espaço, vai ficar ali, se manter ali, porque a gente também gosta de... Tem que ter um ponto, né? Tem que ter um lugar para colocar e ficar ali paradinho até a gente conseguir fazer essa movimentação. Concentração de energia. Concentração de energia. Tá certo. Queria que você convidasse o pessoal, né, aproveitar para convidar o pessoal mais uma vez para a data, dia 14 de junho, agora, a partir de que horas? Então, essa festa
voltando a falar só um pouquinho da festa. Essa festa do Santo Antônio, ela envolve muita família, né? Então, quero convidar a família Caxambu do Horizonte, a família da Mãe Fria, da Vovó Neném, os tios, a galera que tá ouvindo a rádio aí na área rural, a Vila Alta, que hoje é nosso quilombo urbano, onde a gente ocupa, tem um grande ponto de cultura do Grupo Caxambu do Horizonte, né? E essa festa hoje está envolvendo muito a família, né? Sempre foi, mas teve um tempo que a gente deu uma adormecida e acho que agora está revivendo essa energia positiva. A festa vai acontecer ali no Espaço Zé Pelim, sábado, dia 14, a partir das 17 horas, onde vai ter a chegada dos grupos, né? A gente prepara, recebe esses grupos e aí nesse momento faz a ladainha, né? Minha mãe, minha tia Penha, o tio Ilso, né? São as pessoas responsáveis para fazer esse momento com a população. Acendemos aquele monte de vela para tudo ficar iluminado, né? Tudo ficar bem energizado e acolher bem as pessoas, que é isso que o Caxambu do Horizonte quer. A gente gosta dessa recepção calorosa com as pessoas, que vai cumprir essa promessa. A promessa de levar o legado da sua família, da sua história. Cada vez que um grupo vem na festa de Santo Antônio, a gente vê uma modificação dos mais velhos para os mais jovens, né? A gente vê esse crescimento. E com isso, a gente está fortalecendo a nossa história do povo negro na região do Caparaó, na região de Alegre. Isso a gente tem que deixar registrado, que por muitas vezes isso nunca foi falado, nunca foi demonstrado. E se você hoje procurar aí nos registros, onde estão esses grupos, né, de comunidades tradicionais, também tem grupos de matriz africana, comunidade de terreiro, que muitos deles vêm da base de terreiro mesmo, não está contando esse momento no seu município, na sua história. Então, o momento também é disso, da gente começar a se colocar no seu espaço e contar a sua própria história. Então, esse grupo, eu falo jovem porque, assim, a maioria das vezes, quando a gente vê o mestre passar o legado, ele vai passar para uma pessoa um pouquinho abaixo do dele, né? Não uma galera bem mais jovem. Então, o nosso mestre foi muito sábio quando ele permitiu, ele foi dando permissões a um grupo de sobrinhos, né? Sobrinhos netos, filhos, a começar a entender o que é você levar o Caxambu, o legado do Caxambu do Caxambu do Horizonte. O legado de Caxambu do Horizonte tem muita responsabilidade, né? A gente está falando, contando a história do nosso povo, a nossa história ancestral, a história da nossa família enquanto ocupação de território no município da cidade. O que o grupo tem feito para avançar também, para alcançar a juventude, as crianças, os adolescentes da nossa família. Hoje eu vi com uma blusa chamando Compartilhando Saberes, foi a partir de um edital que o Grupo Caxambu do Horizonte, foi belíssimo. Quem tiver oportunidade de entrar aí, gente, no nosso Instagram e ver, nós trabalhamos com as crianças e adolescentes do nosso grupo da comunidade. Nós fizemos a primeira troca de couro dos nossos tambores, que nunca foi feito. Eu nunca tinha visto. O nosso mestre, que é o tio Ilso e o tio Rubio, eles nunca tinham participado. A minha avó que estava lá e falou que ela viu aquilo lá colocado, quando ele foi dado uma melhora ali nos tambores. Então, é isso que a gente quer falar, contar nossas histórias. Por que a gente bate tambor? Por que a gente se reúne? Por que eu estou sempre fortalecendo a atividade do outro? A gente está conectado com isso, né? Isso fortalece a gente, enquanto pessoa, enquanto comunidade, enquanto grupo, né? Enquanto Estado, né? Que a gente também tem que falar também dessas ocupações e essas atividades para contar a história da cidade e do nosso povo de Alegre, povo negro, povo preto, que está aqui há muito mais tempo, né? E a gente agradece a Rádio Fama, sempre uma parceira. Maurício, quando eu mando mensagem, ele, arrumar um horáriozinho para vocês. E a gente agradece a oportunidade da gente falar sobre Caxambu do Horizonte para a população local, né? Porque talvez se a gente escrever um edital e colocar nas mídias sociais, outras pessoas vão ver. E aqui não. Então, hoje aqui na cidade, a Rádio Fama é uma multiplicadora de notícia local para a gente. A gente só tem que agradecer, né? O Caxambu do Horizonte, hoje, ele é a pessoa que vai realizar todinha a festa, com apoio da prefeitura, que a gente também não pode deixar de falar, que a gente está tendo uma parceria, um apoio com o transporte de um grupo específico que é de longe, que é o de Anutiba, mas inteiramente a festa está sendo produzida por mecanismo
do grupo Cachambô do Horizonte e por muita fé em Santo Antônio. Tem que ter fé, né? Tem que ter muita Tem fé. que ter fé. Hoje eu comecei o programa falando justamente sobre isso, sobre a fé, né? A importância da gente acreditar, né? E querer. E principalmente a fé, que seja ela um grãozinho de areia, ela vai te fortalecer muito. Rosimar, nosso tempo está chegando ao fim, mas gostaria que você aí agradecesse, ficasse à vontade, né? Sempre que você vem aqui, a gente, né, prime por vocês ficarem à vontade, né? Dar um recado da maneira melhor possível para que as pessoas possam entender, né? E também fazer a reiteração aí, fazendo o convite. Então, eu quero convidar a população alegrense e região para a nossa festa de Santo Antônio Caxambu, Fé e Resistência, que vai acontecer dia 14, a partir das 17 horas, com a chegada dos grupos no Espaço Zé Pelim, que é sentido Cachoeiro, 2 quilômetrozinho aqui da cidade. A gente vai identificar a pista, né? Convidar a população para fortalecer esse evento. Nesse dia vai ter apresentações culturais, né, como Caxambu, folia, capoeira, bate-flecha daqui e fora. Vai ter um bingo, né, que a gente gosta mesmo, né, de festejar. É um bingo de uma saca de café, que foi doada por uma pessoa do café. Café, né? O Tilson conseguiu uma doação de uma saca de café para a gente fazer um bingo. Vai ter leilões ali no momento. Um barzinho funcionando para quem quiser tomar um suco de laranja, um suco de uva, né? E ver a energia que vai rolar com as apresentações. Oportunidade da população local de conhecer a cultura local, como que se organiza e como que se fortalece, tá? E também, mais uma vez, parabenizar o espaço, agradecer a Rádio Fama por ser essa parceira aí do Grupo Cachambô do Horizonte nessa divulgação. Tem um povo aí, ó, o povo do Instagram, Tia Penha, lá de Irão Monteiro. A Rubinha, que trabalha na UFS, está mandando um beijo para nós. Beijo, Rubinho. Beijo, Rubinho! Tá joia, gente, muito obrigado pela presença de vocês, né? Vou inteirar aqui, né, convidando você de Alegre e toda a região do Caparaó, venha prestigiar esse momento único, né, que é um evento de cultura, de resistência e de força. Parabéns aí, né, a todo o grupo, tá, pela realização desse evento. E você está convidado, dia 14 de junho, lá no Espaço Zeppelin, na BR-482, quilômetro 2, sentido a Cachoeiro da Pemirim. Vou mandar uma música nossa pra ele tocar aqui na rádio. Vou. Nossa, tem uns aí, mas... A Rubinha falou beijo. Tchau, Rubinha. Tem que negócio aqui. Ai, cadê a Sofia pra ajudar nós, né?